fazer, todo verde e amarelo. Por favor, recebam aqui no nosso palco, excelentíssimo senhor, ministro da Infraestrutura, ministro Tarcísio. Ministro, olha esse carinho, olha esse carinho. Se sentiu acarinhado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais sendo recebido com todo esse carinho, num congresso tão importante, num congresso de afirmação, num congresso de olhar para frente, num congresso em que a gente enaltece valores importantes. E o que eu quero hoje aqui, no final das contas, é bater um papo com todos vocês, fazer algumas reflexões. E a primeira reflexão é o que significa, na minha visão, com toda humildade, ser conservador. E é importante fazer esse breve apanhado, talvez conceitual, para a gente entender um pouco do que está acontecendo, o que tem permeado a nossa ação, não só no Ministério da Infraestrutura, mas também no governo. Entendo que ser conservador, conservadorismo talvez venha de conservar, preservar o que é familiar, né? Preservar o que é conhecido. Assim sendo, aquelas mudanças pequenas e lentas são mais toleráveis que as grandes, que as repentinas, principalmente mais toleráveis do que as mudanças impostas, mais toleráveis do que o novo pelo novo, que muitas vezes a gente viu, né, essa tentativa de imposição. É necessário valorizar a continuidade. Tem uma coisa muito importante aí, trazendo para o meu lado aqui da engenharia, que é a defesa da nossa identidade. A defesa da nossa identidade tem que estar alicerçada em fundações sólidas, fundação profunda, fundação que suportem a carga, que tenham firmeza, que sejam aderentes a costumes importantes, a valores, que não sejam ameaçadas pelas mudanças que não fazem sentido, que agridem a própria natureza humana, que nos tornam irreconhecíveis por nós mesmos. E aí a gente pode fazer uma reflexão sobre a função dos governos. O que o governo, ou o que o bom governo deve fazer? O bom governo deve ser árbitro. A função consiste em aplicar a regra do jogo, ser um moderador. Dirigir o debate, não necessariamente participando dele. Preservar a paz, sem impor uma proibição à escolha, sem impor a proibição à liberdade de expressão. Nós precisamos preservar as liberdades. Sem impor a diversidade implícita do exercício das escolhas que podemos fazer. Sem impor uma conformidade substantiva, a não ser aquela mediante as regras gerais que são aplicáveis a todos. O segredo do bom governo vem do protocolo, não da ideologia. Aliás, a mistura da ideologia e da aritmética nos levaram para o caos, nos levaram para o chafúrdio, nos trouxeram uma série de problemas. Não dá para misturar ideologia e aritmética. O segredo do bom governo vem do comportamento ordeiro e não da busca por padrões muitas vezes impostos. Vem da reconciliação, vem da pacificação. E qual foi o cenário que nós encontramos há alguns anos atrás? O cenário que antecedeu a eleição do presidente Bolsonaro.
cenário era de degradação. Um cenário de degradação moral. Um cenário de desprezo aos valores cristãos. Um cenário de desprezo ao verde e amarelo. Um cenário de corrupção desenfreada. As pessoas esqueceram o que é servir. As pessoas deixaram de se preocupar com o legado. As pessoas deixaram de se preocupar com o país, com os outros. Deixaram de amar o Brasil. A gente vivia um tempo de desarranjo social, de desarranjo econômico. E dentro desse cenário de desesperança, aparece uma união de liberais, de conservadores, e que elege o nosso presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, um cara escolhido. Se não fosse, não teria sobrevivido ao atentado. Atentaram contra a vida, tentaram matá-lo. E se ele escapou por milagre, é porque ele tinha uma obra a fazer. Ele tinha uma responsabilidade. Deus tocou aquele homem. Ninguém suportaria a pressão que ele suporta se não fosse um escolhido. Eu não conheci na minha vida ainda alguém tão corajoso, tão apto a conduzir um processo de mudança importante, de retorno àqueles valores. O cenário que nós encontramos era um cenário de desgaste. Aí eu posso falar um pouquinho da infraestrutura. O que nós encontramos na infraestrutura? E eu lembrava isso ontem, quando nós estivemos na Bahia para assinar o contrato de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A obra mais importante e mais transformadora da Bahia. Nós encontramos uma BR-163 parada. Nós encontramos uma Ferrovia Norte-Sul parada. Nós encontramos uma FIOL parada. Nós encontramos uma Transnordestina parada. Nós encontramos uma série de empreendimentos parados. E o empreendimento parado não traz retorno social, não gera valor, não gera taxa interna de retorno para ninguém. Nós vivíamos as sombras do mal feito. Nós sofremos com as cicatrizes, com as chagas da corrupção. A corrupção paralisou o Brasil. E o presidente promoveu um resgate. Primeiro, um resgate técnico. Trouxe técnicos para os ministérios. E para fazer isso era necessário muita coragem, porque isso tem um custo político. Isso tem um preço político. Só uma pessoa muito corajosa, muito obstinada, sabendo onde quer chegar, toparia pagar esse preço. O presidente pagou. Trouxe técnicos para todos os ministérios, rompeu com os partidos, nos deu liberdade para trabalhar. E observe que essa palavra liberdade ela acaba aparecendo várias vezes. Nos deu liberdade para montar equipes, times de craques, times de pessoas comprometidas com o país. Nos deu liberdade para criar, nos deu liberdade para ousar, nos deu liberdade para resolver os problemas. O presidente trouxe o amor pelo verde e amarelo de volta. É o que a gente está vendo aqui. O presidente trouxe de volta Deus para o debate. Que presidente que dobra o joelho. E se a gente quer, no serviço público, servir, a gente tem que se mirar no exemplo de Cristo. Porque Cristo podia ter vindo ao mundo como um rei, um general. Nasceu de pessoas humildes, de uma manjedoura, e nos ensinou o valor da humildade. Aqui, vou fazer o papel de mestre de cerimônia. Estamos recebendo a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro.
Estamos recebendo a nossa queridíssima ministra dos Direitos Humanos, Mamãe Damares. Nosso queridíssimo Jorge Seif, secretário da Pesca, que está revolucionando a pesca. Nunca a pesca foi tão levada a sério. E ainda estamos recebendo nosso ministro Ives Gandra Martins Filho, está aqui, ó. Que é um exemplo para todos nós. Percebi que eu já estou habilitado a trabalhar como mestre de cerimônia. Se der errado lá no Ministério da Infraestrutura, eu já sei o que eu vou fazer. Mas falava que o presidente trouxe de volta valores para o nosso dia a dia. E falava que é impossível servir sem se espelhar no exemplo de Cristo. Falava do exemplo que ele nos deu da humildade. Sempre honrou pai e mãe, e aí Cristo nos ensina o valor da família. Aprendeu um ofício, virou carpinteiro. O Filho de Deus virou carpinteiro. Cristo nos ensinou o valor do trabalho. E a gente agora precisa nos mirar no exemplo de Cristo e trazer para o poder público a humildade, o respeito à família e o respeito ao trabalho. O maior legado que esse governo vai poder deixar é mostrar para todos os futuros ocupantes de cargos públicos que o exercício do poder público tem que se basear em duas palavrinhas: servir e legado. A gente tem que servir e tem que deixar legado. E é assim que as dificuldades estão sendo superadas. Olha quantos avanços estão sendo dados em todas as áreas. Olha o que está sendo feito na infraestrutura. Muita gente falava, poxa, o investidor não virá para o Brasil. O Brasil tem problemas de imagem. Será? Nós fizemos 74 leilões de concessão. Todos bem-sucedidos. E outros virão, e serão bem-sucedidos. Aliás, uma coisa que pouca gente sabe: antes de cada leilão, a gente tem rodadas de oração no ministério. Para que Deus abençoe os nossos leilões, para que a gente gere contratos que vão servir à sociedade. Resolvemos mudar a lei. Enfrentamos todas as dificuldades para trazer as autorizações para as ferrovias. E no primeiro dia de mudança de marco, 10 pedidos de autorização da iniciativa privada. 10 pedidos de autorização da iniciativa privada, 53 bilhões de reais de investimentos que vão fazer a diferença para vários pais de família. Isso é liberdade para empreender. Isso é o liberalismo. Quantas obras inacabadas foram enfrentadas. A 163 que eu disse que a gente encontrou parada, foi concluída. Mudou a vida dos caminhoneiros. Os caminhoneiros que levavam 10 dias parados em atoleiros, hoje fazem 7 viagens por mês do centro de gravidade de produção no Mato Grosso até os portos do Arco Norte. O frete agrícola caiu na direção do Arco Norte 26% e no Brasil 11%. Nunca fomos tão competitivos. Conseguimos bater o frete dos produtores americanos. E isso aconteceu pela primeira vez na nossa história. A Ferrovia Norte-Sul, que estava parada, foi leiloada e no início do ano que vem vai estar concluída, ligando o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Um projeto que foi idealizado pelo imperador Pedro II, que foi uma pessoa que pensou o Brasil lá atrás.
Outro projeto que foi idealizado pelo imperador Pedro II, a transposição do São Francisco, que o ministro Marinho está levando a termo, está concluindo, levando água para o Nordeste. Levar água para o Nordeste significa levar prosperidade. Quem levou a sério os direitos humanos? Quem fez o que a ministra Damares fez pelas pessoas? Quem se doou tanto? Quem levou o poder público para o Marajó? Ninguém. E não vai parar por aí. Olha quanta coisa que nós enfrentamos. Nós enfrentamos uma grave recessão na Argentina, que subtraiu exportações industriais. Nós enfrentamos um desastre de Brumadinho, que afetou o nosso setor mineral, que subtraiu parcela do PIB. Nós enfrentamos com altivez a crise do Covid, que subtraiu, que provocou a maior recessão global desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos enfrentando a crise hídrica sem esmorecer. Imagina se não fosse um governo comprometido com o povo. Aonde é que nós estaríamos? Estamos gerando quase 2 milhões de empregos esse ano e surpreendendo o mundo, em cima de 2 pilares, em cima de um pilar de consolidação fiscal, em cima do pilar de reformas para o mercado. Apesar de toda a dificuldade, foi aprovada a reforma da Previdência, foi aprovada a lei da liberdade econômica, foi aprovada a autonomia do Banco Central, foi aprovada a lei de falências, foi aprovado o marco do saneamento, foi aprovada a privatização da Eletrobras. Quando que a gente viu isso? Quando? No final das contas, a gente está superando as dificuldades, buscando as oportunidades, transformando cada dificuldade em uma oportunidade. Várias reformas silenciosas estão acontecendo. Existe uma reforma de sistema financeiro em curso que pouca gente percebe. Essa reforma de sistema financeiro está democratizando o acesso ao crédito. É um governo que está sendo pautado pela busca da produtividade, está combatendo a má eficiência na alocação dos recursos. Combater a má eficiência na alocação dos recursos é trazer produtividade. Melhorar a infraestrutura é trazer produtividade. Democratizar crédito é trazer a produtividade. Então, os maiores desafios econômicos do Brasil estão sendo enfrentados de uma forma firme pela primeira vez. E no final das contas, essa superação de dificuldades passa pela busca da liberdade. A busca da liberdade de expressão, a busca da liberdade do direito de ir e vir, a busca da liberdade para empreender, a busca da liberdade para prosperar. E Deus vai abençoar o Brasil e vai trazer para nós a prosperidade. Nós precisamos libertar as pessoas da escravidão. O programa que está sendo concebido agora, o programa social, o Auxílio Brasil, é um programa de emancipação, é um programa de libertação, não é um auxílio simplesmente. Nós precisamos dessa liberdade para empreender. Abrir o mercado de ferrovias é trazer liberdade, é trazer prosperidade. Nós estamos pautando as nossas ações por um mecanismo de incentivos. E trazer o mecanismo de incentivos para as nossas relações econômicas é trazer liberdade para o mercado. É atuar na essência do liberalismo, que anda colado com o conservadorismo. E é isso que vai, no final das contas, transformar o nosso Brasil. Agora, o combate não é fácil. O combate é difícil. E a nossa missão aqui é atuar como evangelista, é pregar o evangelho. E pregar o evangelho significa levar a boa nova. Nós temos que levar a boa nova para todos os lugares, porque não farão isso por nós. E muita coisa boa está acontecendo. A gente não pode esmorecer, e às vezes na caminhada, tem sempre aquele companheiro que fica desestimulado, que fica triste, abatido,
Não deixe o cansaço te abater. Não podemos nos deixar abater, o cansaço prosperar. Nós precisamos nos levantar, pegar a mochila daquele companheiro que já não suporta mais o peso e carregar um pouco para ele. Trazer ali o alimento, a água e dizer: companheiro, vamos em frente, vamos andar, eu vou te ajudar na sua caminhada, para que a gente possa transformar. A nossa geração aqui tem uma missão. Nós não podemos admitir sermos parte de uma geração perdida. A gente tem que ser parte da geração que vai transformar o Brasil. Então que não se abata o cansaço, que a gente siga na luta, que a gente ajude o presidente, que foi um escolhido para transformar, a cumprir a sua missão, a concretizar a sua missão. E a transformação não vai ser feita em pouco tempo, em 2, em 3, em 4 anos. A transformação do Brasil vai levar uma geração. E a nossa geração tem a responsabilidade de promover essa transformação. Tem a responsabilidade de deixar um legado. Então vamos em frente. Vamos seguir acreditando, vamos seguir batalhando, vamos seguir transformando. E a presença de vocês aqui é sinal de compromisso com o país. Então vamos seguir nesse compromisso, vamos seguir transformando, vamos seguir mudando e vamos fazer do nosso Brasil um país grande, que vai caminhar na direção da sua vocação, que é ser uma potência. Senhores, nós vamos mudar o Brasil e Deus vai abençoar esse país. Brasil acima de tudo!